sejam bem-vindos, né? Aqui é a professora Cristiane e nós vamos agora para a nossa aula de Revolução Francesa. E a Revolução Francesa tem tudo a ver com o movimento iluminista que nós vimos na aula passada. Bom, o que foi essa Revolução Francesa? Vamos fazer assim um breve resumo. Primeiro, a gente pode dizer que foi um evento que aconteceu na França no século XVIII, que durou aproximadamente 10 anos, de 1789 a 1799, é o que a história limita como período, mas na verdade, durou muito mais do que isso. Mas, para o nosso estudo, vamos focar nos 10 anos. Ela vai concretizar aquelas ideias iluministas, ela vai colocar em prática, ela vai alterar justamente aquilo que todo mundo criticava, que é o quadro político, o quadro econômico, o quadro social da França de uma vez só. Mas não foi muito fácil não, tá, gente? A gente lembra como era o antigo regime, a sociedade. Nós já falamos na aula passada. Eu acho que a gente não precisa lembrar que o governo era o quê? Absolutista, a sociedade era estamental, não é verdade? Então a revolução vai romper com todos esses padrões e por isso ela é tão importante, porque ela vai alcançar muitos países e vai chegar muito longe essas ideias, apesar de já terem acontecido revoluções anteriores com aspectos semelhantes, né? A Revolução Francesa é considerada um marco histórico, porque ela vai acabar inspirando outros povos e suas ideias vão se propagar assim como o iluminismo. Então, embora a Revolução Francesa ela tenha sido um movimento que a gente chama como uma revolução burguesa, a característica mais importante dela foi que o povo participou. Houve uma enorme participação popular nesse movimento. Então não foi só a burguesia que liderou, foi mais ou menos o que aconteceu nas revoluções anteriores, onde apenas a burguesia se deu bem. Mas nessa houve grande participação popular. O povo entrou para a revolução, o povo lutou por seus direitos. O povo já instruído pelas ideias iluministas. Lembrando que isso aconteceu no final do século XVIII, o século do iluminismo. E aqui a gente vai usar umas histórias em quadrinho, uns quadrinhos para facilitar o nosso entendimento sobre a Revolução, porque eu já vou contar para vocês que é extremamente complexo, porque é cheia de movimentos essa Revolução. Esses 10 anos foram muito intensos, então a gente precisa de um auxílio um pouco maior. E aí eu peço para vocês uma super paciência, né? Nesse momento, fica comigo que a gente não vai se perder. Então essa revolução de 10 anos vão ter algumas causas. Umas a gente já conhece. Uma delas que nós acabamos de estudar, as ideias iluministas. Depois, o desenvolvimento do capitalismo, a burguesia começou a enriquecer muito e a querer ter cada vez mais participação na política, afinal de contas, ela fazia parte do terceiro estado, né? Ela não tinha direito a nada, só a nobreza é que tinha e o clero, e ela também queria estar lá participando. Então, vão ser dois movimentos que vão impulsionar tanto as ideias iluministas como a vontade de fazer a mudança. Outra causa também muito importante foi a questão financeira, o que vai impulsionar a população, porque o povo na França, nesse momento, passava por um período de fome muito grande. Também o déficit público era altíssimo, porque a França entrou seguidamente em 2 guerras, que acabaram onerando muito o Estado, empobrecendo muitíssimo a população, causando também um número de mortes muito grandes. Então a população, o povo, estava sofrendo demasiadamente, muito, nesse período. E quem governava a França nessa época era o rei Luís XVI, né? De forma, como vocês já sabem, absoluta. Então a crise financeira foi também um fator que pesou.
Mas as causas assim imediatas, aquelas que são assim as mais importantes, que fizeram que as coisas acontecessem, foi exatamente as mais colheitas, a inflação e a agitação da população. A população com fome começou a ficar agitada, já que tinha inflação, as coisas estavam muito caras, a população começou a não ter mais acesso a tantos alimentos. Para piorar essa inflação, houve um período de seca e de mais colheitas. Essas mais colheitas aumentaram ainda mais o preço dos alimentos e isso vai deixar a população o quê? Agitada, desgostosa. É importante aqui uma observação que eu vou fazer, que não tem nada a ver com esse quadro, mas que todos os movimentos revolucionários nascem de uma crise. É importante, para acontecer uma revolução, uma causa, uma crise que determinada população ou sociedade esteja passando, e ela precisa ser profunda, ok? Então, para resolver esse problema, que a população estava insatisfeita, ela já estava se movendo nas ruas, já começava a existir manifestações, o rei Luís XVI, vai convocar, depois de mais de um século, a Assembleia dos Estados Gerais. Mas o que é isso, professora? É uma assembleia aonde se reuniam os estados, lembrando que a sociedade era estamental. Então, os estados eram os grupos da sociedade, que eram 3, que vocês já sabem. Então, se reuniu o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, não todos, né, gente? Pelo amor de Deus, representantes. E pela primeira vez na história, foram eleitos representantes do terceiro estado para essa assembleia. E ali a ideia era que surgissem soluções imediatas para essa crise. Bom, só que aí estava o grande problema, digamos que foi o estopim de toda a revolução, foi a Assembleia. Por quê? Chegando na Assembleia, o terceiro estado começou a perceber que ele na verdade tinha sido enganado, que tudo isso era só uma enrolação, já que o primeiro e o segundo estado, eles tinham os seus votos unidos contra o terceiro. Então o terceiro estado votava 1 e na nobreza e o clero tinham o poder de 2. Então nada que passasse, nenhuma solução que fosse boa para o terceiro estado iria passar nessas votações. Ela sempre iria perder de 2-1. E isso causou revolta total. A população começou a perceber e a achar que estava sendo enganada pelo rei Luís XVI. Cresceu ainda mais o ódio com relação ao primeiro e ao segundo estado. Como vocês veem aí no primeiro quadrinho, o terceiro estado está ali revoltado naquele quadro vermelho. Inclusive, vermelho, grava aí, é raiva, né? É o movimento, o negócio está quente. Bom, saindo praticamente dessa Assembleia dos Estados Gerais, o terceiro estado começou a se unir com o povo. O povo, sabendo o que estava acontecendo, começou a tomar as ruas de forma enfurecida. Cada um dos seus habitantes começou a pegar qualquer instrumento que tinha em casa, né, foices, enxada, quem tivesse um facão levou para a rua e começaram a atacar o segundo estado. Muitos membros do segundo estado e do primeiro estado foram até assassinados. Esse período foi chamado de o Grande Medo, exatamente nesse momento. Foi aí, durante o Grande Medo, que o rei Luís XVI percebeu a gravidade da situação. O povo revoltado, com as suas munições e com as armas que conseguiram, eles se encaminharam para uma região que simbolicamente representava o poder do rei absolutista, que era a prisão chamada de Bastilha. E no dia 14 de julho do ano de 1789, a população invadiu a Bastilha e colocou abaixo tudo que tinha, assassinou seu general,
parte dos oficiais que tomavam conta, e esse evento ele é extremamente simbólico, porque a história considera que o início da Revolução Francesa se deu com a tomada da Bastilha, que é esta antiga prisão onde o rei prendia todos os seus opositores, os pensadores iluministas, as pessoas que questionavam o seu poder. Ela foi tomada justamente pelos oprimidos, pelo povo. Bom, dessa confusão toda, né, o terceiro estado chegou à conclusão de que não iria parar, ele não ia desistir. Hora nenhuma do que já tinha começado. Não existia assim a menor chance de Luís XVI inventar mais uma Assembleia dos Estados Gerais que eles não iam acatar. Então eles decidiram imediatamente fazer uma Assembleia Nacional Constituinte. Lembra que eu falei no Iluminismo que todos os iluministas eles queriam o quê? Uma Constituição, um conjunto de leis que limitasse o poder do rei? Então, foi isso que o terceiro estado começou a fazer, com o apoio da pequena nobreza. Então, eles vão organizar uma Assembleia Nacional Constituinte que vai trabalhar de 1789 até o ano de 1792, promulgando uma série de leis que vão amparar grande parte da população e limitar agora o poder do rei. Então, em 1789, a primeira lei que sai é a Lei de Declaração dos Direitos dos Homens e Cidadãos, porque era urgente transformar súditos em cidadãos, né? Os homens queriam, em primeiro lugar, dizer que eles eram iguais, que não existia diferenças dentro de uma sociedade pelo nascimento. Observa bem o quadrinho. Tanto o clero, que é igual ao nobre, que é igual ao rei, que é igual ao burguês, que é igual ao camponês. Todos são iguais perante a lei. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela acabou inspirando outras constituições pelo mundo. Na nossa Constituição atual, temos nos primeiros artigos os direitos e garantias individuais de todo cidadão, que diz que ninguém pode ser preso sem ter tido um julgamento, né? Que todos somos iguais perante a lei, que existe liberdade de culto e de religião neste país. Então, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão é um marco e, pela primeira vez na história, o cidadão passou a ter direitos e a ser considerado. Bom, em 1790 vai sair a Constituição Civil do Clero. Por quê? Antes, durante o absolutismo, a Igreja Católica basicamente mandava, era o primeiro estado, né, gente? Era o primeiro, abaixo estava o segundo, que era a nobreza. Então, ela basicamente mandava, não mandava no rei, mas ela tinha muito poder, né? Tanto poder que ela podia, inclusive, destronar reis. Então, essa Constituição Civil do Clero vai colocar a Igreja abaixo do Estado pela primeira vez na França. Então, a Igreja passa a ser subordinada pelo Estado. E o clero acaba se dividindo nesse momento entre aqueles que acabam aceitando, que são os juramentados, e aqueles que são os refratários, que são contra a essa nova Constituição, a essa nova lei, que vão defender a continuidade, o status quo. E aí, neste momento, com a Constituição, é implantada uma monarquia constitucional na França. Era, digamos assim, a Revolução poderia ter acabado aí, que já tinha conseguido bastante coisa, né? A Constituição de 1791 ficou pronta. A monarquia passa a ser uma monarquia constitucional com 3 poderes. O rei passa a ser limitado, não é? E o voto, a população passa a ser cidadã. Ela pode, pela primeira vez, escolher representantes, né? Representantes, obviamente, para formar o legislativo, já que continuava uma monarquia. Então, ficamos por aqui. Hoje, agora nessa aula, e na próxima nós vamos dar continuidade ao que nós estudamos
na aula de hoje sobre a Revolução Francesa. Um abraço e até a próxima aula!